Boa tarde. Estamos em mais um fórum de debates promovido pela Câmara de Vereadores, um projeto da mesa diretora, em que todas as quinzenas, quintas-feiras, às 15 horas da tarde, nós trazemos um tema importante, atual, que tenha absoluto interesse com interesses da nossa comunidade, com projetos das nossas atuações enquanto Câmara de Vereadores ou os poderes públicos, seja o executivo, seja o legislativo, o judiciário e todos os órgãos de atuação em defesa dos direitos humanos, em defesa da educação, da saúde. E assim estamos hoje com um tema muito importante, com a retomada das aulas, o ProERD, um programa que logo será bem explanado por todos os nossos convidados. Ele estará mais presente nas ações junto às escolas públicas e privadas do nosso município. Cumprimento a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Solicito que qualquer dúvida, fiquem muito à vontade para colocar seus questionamentos, comentários no Facebook, no canal e levando esses questionamentos para que as com a apresentação que coordena toda a equipe com o alinhamento do ProERD. Bem-vindo, Sargento Maverson. Boa tarde, muito obrigado. Cumprimento a todos do Poder Legislativo, aos colegas Marisete, Amarante, aos colegas professores que nos abrilhantam nessa tarde. Bom, eu sou o Sargento Maverson, trabalho junto ao 3º Regimento em Passo Fundo, né, junto com a Capitã Andressa, Tenente Erlon, junto na coordenação do programa aqui em Passo Fundo. E então é uma satisfação hoje muito grande falar do ProERD, né? Por que a gente se sente muito feliz quando a gente fala do programa? Porque quando nós relembramos lá a nossa Constituição, né, professora Janaína, lá das missões aí da Polícia Militar. O que é a Polícia Militar, né? Qual que é a ideia da criação da Polícia Militar? É o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, né? É as nossas duas grandes missões aí, nossos grandes objetivos. E o ProERD, né, ele é um programa que ele foi criado lá nos anos 80, lá nos Estados Unidos, né, 1983, para ser mais exato. Ele veio aí nos dar algo que é uma missão da Polícia Militar, que é a prevenção, né? Na nossa essência, nós temos o policiamento fardado, justamente com essa ideia de nós prevenirmos o crime. E eu me arrisco a dizer hoje que o ProERD, entre outros programas que a Brigada tem, ele é o programa que, de repente, mais representa essa ideia de prevenção. Porque é onde o policial militar vai dentro da escola pública, principalmente, escolas municipais, escolas estaduais, e trabalha 10 encontros com as nossas crianças e nossos adolescentes, né? Com qual objetivo que tem esses 10 encontros, né? Policial militar, mais tarde nós vamos ver, qualificado, entra dentro da escola, né, com a permissão dos nossos colegas professores, diretores, e tem 10 encontros. Qual o objetivo? O objetivo é trazer um currículo que ele consiga que o programa faça com que ele entenda o que é as drogas, né, e quais são as maneiras dele dizer não. Então, ele é um programa que ele trabalha com a prevenção, né. Trabalhamos hoje, o ProERD ele é um programa internacional, ele está presente em 58 países, né? Está presente em todas as polícias militares do nosso Brasil. Nós temos muito orgulho em dizer que a Brigada Militar ela é pioneira nesse programa, em extensão, em qualidade dos seus instrutores, em incentivo do comando para que esse programa possa ser realizado na sua totalidade e na sua qualidade. Então, ele é um programa que ele abarca principalmente escolas públicas, né? Tendo, então, iniciado aí em 98, e nós trabalhamos aqui no Rio Grande do Sul, nós trabalhamos com alunos de 5º e 7º anos. Para ser mais específico, aqui em Passo Fundo,
nós anualmente alcançamos em torno de 1.200 crianças e adolescentes, só na cidade de Passo Fundo. Se nós formos contabilizarmos os 22 municípios da abrangência do terceiro RPMON, que seria aqui Passo Fundo, as cidades vizinhas aqui de Marau, e as cidades também de Tapejara, ali da redondeza de Tapejara, nós temos em torno de 2.100 crianças anualmente contempladas pelo PROERD, né? Ao final dos 10 encontros, ou seja, no final do semestre, nós reunimos essas crianças, reunimos a comunidade escolar e fizemos uma grande formatura. Claro que, com o advento da pandemia, nós tivemos que também nos retrair com o programa, nos retrairmos e tomarmos os cuidados com as nossas formaturas, né? Mas a ideia é que sempre ao final do semestre nós tenhamos esse projeto brindado ao final com a formatura das crianças, onde os nossos colegas, a Marisete e o Amarante, vão nos exemplificar, vão trazer, né, mais informações, mas ao final há algo muito importante, que é o juramento, né, dessas crianças, não perante ao policial militar, que acaba virando seu amigo, mas um juramento para si mesmo, né, que é resistir, que é saber transitar aí nessa estrada aí, que é a nossa vida aí, que infelizmente às vezes nós encontramos algumas pedras aí, que são as drogas, né? Então o programa, ele basicamente é isso, é um programa de resistência, onde o policial militar, de maneira qualificada, entra dentro da comunidade escolar e ao longo de 10 encontros, ele procura ensinar mecanismos dentro do currículo, mecanismos de resistência às drogas, né? Em tese, é um dos melhores programas de prevenção que a Brigada tem. Muito obrigado. Bem explanada a questão e traz uma informação muito importante, né, de que existe uma preocupação da Brigada Militar em fazer um trabalho todo preventivo junto à comunidade. Muito bem explanado isso, Sargento Maverson, porque por vezes a comunidade pensa só na questão ostensiva da segurança pública. E aí temos uma informação de construção junto às escolas, aos nossos jovens, para evitar inúmeros problemas que decorrem da drogadição. Se a senhora me permite mais uma... Sim. Desculpa. Muitas vezes a criminalidade a gente consegue, né? E hoje a gente tem muita essa informação dela ser um pouco mais materializada em números, né? Quando a gente vê determinado local lá que ocorreu 5 roubos, que é um ponto de traficância, um bairro de traficância, a gente consegue administrar com alguns números e verificar essa materialidade, e a Brigada trabalha muito com isso. Mas o que é o mais interessante do PROERD? Quando o policial militar adentra dentro da escola, né, além de ele começar a ter a simpatia das crianças, que a Marisete muito vai nos trazer casos assim muito felizes, nós conseguimos também diminuir esses índices de uma maneira incalculável. Porque uma conversa nesses 10 encontros, muitas vezes a gente não consegue mensurar quantas crianças deixaram de ir para o crime. Então, tá aí, eu acho, o grande segredo do PROERD, né? É a prevenção, é deixar que o crime ocorra, né? Que eu acho que é o que a sociedade busca, né? Quando o crime ocorre, a gente tem alguns mecanismos, mas o PROERD, ele trabalha com a prevenção. Então, isso é o que nos deixa que é mais gratificante para nós. Muito bem. Eu solicito a apresentação da Marisete, soldado Marisete, e a sua contribuição e a vivência junto às escolas. Então, vamos lá. Eu estou na Brigada desde 2008, né? E em 2016 eu fiz o curso para instrutora do PROERD. O curso, inclusive, o Sargento Maverson foi meu colega, né? A Capitã Nereusa, que hoje não está ali também, que a nossa coordenadora foi nossa colega aqui. Então, a visão como instrutora, né? Normalmente, quando a gente chega nas escolas, nós temos escolas que elas mandam, solicitam o PROERD todos os anos. Algumas escolas a gente faz o contato e começa a fazer aquele primeiro encontro. Quando a gente chega em sala de aula, nós vamos sempre fardados e equipados. Policiamento normal, que é atirado em sala de aula. As crianças, algumas, elas têm uma afinidade, né, de já chegar curiosos, perguntando. Outros, eles mantêm uma restrição, e aí você busca depois saber o porquê, né, e muitas vezes
é questão familiar, que já teve algumas situações que envolveu família, com a brigada militar, ou até mesmo questão de problemas policiais, né? Então, a gente busca essa aproximação dessas crianças e a gente consegue, assim, resultados muito felizes que a gente consegue conquistar lá no final dos encontros. Passo Fundo, nós temos o foco o 5º ano, tá? Então, como é que é feita essa apresentação? Chegando na escola, a gente marca um horário com os professores e a gente sempre agenda. Se a gente marcar para segunda-feira, às 8 horas da manhã, a gente tenta, claro, pode acontecer algum imprevisto, tanto com a escola, algum compromisso paralelo, ou algum compromisso do instrutor que precisa desmarcar, mas o foco é que a gente mantenha sempre o mesmo horário durante 10 semanas. A gente começa, então, apresentando o programa, a gente fala muito na primeira aula sobre a questão de responsabilidade, e a gente utiliza um modelo que a gente chama de modelo de tomada de decisão PROERD, que é coisa simples, para nós adultos não faz a mínima diferença, mas a gente começa lá com eles, por exemplo, um dos problemas que a gente trata, básico, um aniversário do teu melhor amigo e um compromisso que você tem com uma equipe. A gente não diz qual é a competição que ele vai estar, mas ele tem esse compromisso. E ele precisa pensar, identificar qual o problema que ele tem, qual é o desafio ou a oportunidade que ele está tendo ali. Pensar nas possibilidades de resolver. Ele não vai poder estar presente nesses 2 locais. Quais seriam as consequências dele escolher entre a equipe ou entre o aniversário? Fazer a escolha, pensar se aquela escolha foi boa ou ruim. E esse modelo a gente utiliza nos 10 pontos. Primeira aula a gente fala basicamente sobre isso, a responsabilidade, e ensina esse método para eles irem pensando nos outros encontros. No segundo encontro, a gente fala sobre as drogas de uma maneira bem geral, conversa sobre fatos e efeitos das drogas legalizadas, que são o álcool e o cigarro, que são as mais conhecidas. Não entra em outros detalhes, né? Então fala bastante sobre fatos, informações reais que são repassadas para eles e os efeitos de se usar elas. E também resolve os probleminhas lá do modelo de tomada de decisão. No nosso terceiro encontro, a gente fala sobre riscos e consequências. A gente traz a questão que tudo que a gente faz na nossa vida é assumir um risco. Ele pode ter uma consequência positiva ou negativa, tudo depende da escolha que você fizer. Então, a gente usa muito conversas com eles. Tem um belo de um filme passando e tem uma prova amanhã. Qual que é o mais importante para ti? Qual que vai ser a consequência da sua escolha? E assim a gente vai fazendo com que eles vão pensando. Na nossa 4ª lição, a gente fala muito sobre a pressão dos colegas. Principalmente aquela coisa. Você quer andar comigo, você vai ter que estar com tal objeto, você vai ter que usar tal roupa. E a gente faz com que eles pensam em maneiras de resistir a essa pressão sem violência. Como é que a gente pode resolver essa situação? E a gente apresenta algumas estratégias para ele. Na nossa 5ª lição, a gente fala sobre tensão. Seja ela, na aula a gente usa um modelo do menino, que ele acaba caindo na frente de toda a turma, e como reagir àquela situação sem causar um problema maior do que ele já tem. Ele já teve aquela situação de passar a vergonha, de estar nervoso, de estar com medo, de ficar agressivo, mas ele precisa pensar em como sair daquela situação, minimizando aquele acontecimento que ele teve. Depois a gente fala sobre bases da comunicação, como é importante a gente ter uma comunicação eficiente, uma comunicação confiante, que é quando a gente consegue expressar de forma agradável, digamos assim, um tom de voz mais agradável, aquilo que a gente está pensando, que não seja nem gritando e que não seja nem falando de uma maneira que as pessoas que estão te ouvindo não consigam entender. Depois a gente fala no nosso 7º encontro sobre as bases da comunicação, né? A comunicação verbal e não verbal, então que a gente pode se comunicar de maneira verbalizada, ou gestos, sinais, expressões, e como esse comportamento que o teu corpo está demonstrando, ele tem importância na comunicação. Nesse momento, a gente faz uma redação, que para o final eu vou falar como é que funciona essa redação também, que é no 7º encontro. Depois a gente tem um assunto muito importante, que é o bullying. A gente fala, normalmente as escolas já tratam o bullying, a gente trabalha de novo essa questão do bullying, a importância de saber como é tratado na sua escola, de prevenir, de você ajudar, relatando essas situações para as pessoas responsáveis pela escola, para que elas possam influenciar as crianças a deixar de cometer e ajudar quem está sendo vítima.
Nosso nono encontro, a gente fala sobre ajudando os outros, então a importância de você ajudar o coleguinha, de você ajudar as pessoas que estão necessitando. E o nosso último encontro, a gente fala sobre obter ajuda das outras pessoas e a gente faz com que os alunos façam uma rede de ajuda deles, que muitas vezes eles não param para pensar quem são as pessoas que eles podem procurar obter ajuda, seja um conselho, seja uma orientação, seja um apoio, algo que eles precisem ali que possam nos ajudar. Quanto à nossa formatura ali no 7º encontro, o PROERD ele pede para que a gente faça uma redação contando sobre as experiências deles do PROERD, sobre o que eles aprenderam, sobre como eles podem usar. Esses alunos, eles entregam essa redação. Quando a gente consegue aula presencial, a gente procura fazer em sala de aula. Esse ano a gente fez uma adaptação ao modelo híbrido e a gente conseguiu trabalhar bastante turmas aqui em Passo Fundo, graças ao apoio das escolas, né? A gente conseguiu atingir bastante alunos, então eles fizeram e nos mandaram, é selecionada uma redação de cada turma, essa redação ela é premiada, sempre um presentinho, uma lembrancinha, para que eles lembrem com carinho dessa situação, né? Duas informações interessantes que eu tive, duas experiências em sala de aula. Uma foi muito negativa, né? Infelizmente, a gente consegue ter algumas, ajudar algumas pessoas, mas isso foi um fato que me chamou muita atenção, um assunto que a gente não trabalha, mas é uma situação de uma menina que ela simplesmente começou a chorar no meio de uma aula, e eu fui buscar as informações, tirei ela da sala de aula, e fui saber o porquê, e a gente acabou conseguindo ajudar ela, que infelizmente essa menina era vítima de abuso, então foi uma das ocasiões que mais me marcou. No meu primeiro semestre, uma redação, a menina, infelizmente, ela escrevia muito mal, mas ela escreveu uma frase que me chamou muita atenção também, que ela me colocou o seguinte: policial, desde que eu comecei a ter um PROERD com você, é a primeira vez que eu consegui sentar e conversar com a minha família. Pode não parecer muita coisa, mas você conseguir ajudar uma criancinha lá, faz uma diferença muito grande para nós. E a gente tem aquele contato maior, muitas vezes já aconteceu de crianças que quando você chega, elas começam de uma forma de desafiar, tipo, questionar bastante, fazer com que você tenta se sentir mais retraída. E aconteceu também com um menino essa situação, aí eu fui buscar o histórico dele, sobre por quê. No último dia, na formatura, depois que terminou a formatura, esse menino chegou e pediu para me dar um abraço. São coisas que, para um policial, é diferente, porque a gente não tem esse costume, já pelo uso da farda, pela imposição, as pessoas nos olham de outra maneira. E isso é muito importante para nós, é muito gratificante. Então, a gente busca essa aproximação, busca fazer com que eles pensem nas escolhas que eles vão fazer, nas consequências de cada escolha, e é esse o objetivo do PROERD, essa aproximação e essa prevenção. Muito bem, Marisete, bem explanado todo o cronograma de ações que vocês têm com as crianças na sala de aula. E o Rodrigo participa desses projetos? Rodrigo Amarante, soldado, como que funciona a sua atuação e a atuação nessa nova engrenagem aí também? Inicialmente, cumprimento a todos que estão assistindo, cumprimento a nossa vereadora Janaína, nossa parceira, e longa data, né, já outros projetos também, agora do PROERD, cumprimento as profs, vereadora que está presente, meus companheiros de PROERD, né, a Mari, o Sargento Marvison, nosso comandante, Capitã Andresa, que certamente está nos acompanhando também, nossa comandante, e a todos e todas que estão assistindo, né. Então, Jana, como assim agora estou aqui no PROERD, né? Poucos dias atrás estávamos juntos na Maria da Penha e eu vou falar exatamente isso, né? Sobre como que vinha me tornar um instrutor do PROERD e quais são as diferenças dessa atuação, né? Então, eu iniciei no PROERD agora, em outubro de 2021, fiz a formação do PROERD, é um curso específico dentro da Brigada, tal qual tem o curso para atuar no programa Patrulha Maria da Penha,
nós temos o curso para atuar dentro do ProERD, né? Eu me formei agora no dia 15 de outubro e desde então já comecei a atuar nas escolas. Atualmente estou com o ProERD no Notre Dame Municipal e na escola Ana Luísa Ferrão Teixeira, com turmas de 5º ano em cada escola, né? Para esse curso do ProERD, ele não é assim, não cai de paraquedas dele, né? Não simplesmente agora vou ser um instrutor do ProERD. Ele demanda todo um processo seletivo, é feita uma prova inicialmente, para tal qual um concurso interno. Abre um edital, são abertas vagas para todo o estado, tem alguns requisitos para se formar instrutor do ProERD. O primeiro deles é ser voluntário, né? Tem que haver esse desejo de atuar com o ProERD. Isso já envolve conhecer o programa, compreender o que ele é, qual que é a maneira de atuação, porque é diferente da atuação diária, é diferente do policiamento ostensivo, do atendimento de ocorrência, é diferente da atuação da Patrulha Maria da Penha, é outro projeto voltado para outro público e com outro fim, né? Como o Sargento Mabros também colocou, o princípio do ProERD, o principal fundamento dele, é essa questão da prevenção, né? O ProERD, a gente costuma dizer que ele é um programa de prevenção primária, porque ele atua desde a base lá, né? Por que nossos índices de violência são tão grandes? Será que a gente não poderia estar atuando lá na base? Onde é que está ficando esse déficit? E é isso que a gente tenta responder e atuar, né? Então, para ser instrutor do ProERD, tem que ter essa percepção, esse conhecimento do programa, tem que se submeter a esse processo seletivo, ficar dentro das vagas, é feita essa prova, aqueles que ficam dentro das vagas vão para o curso, tem que ser indicado pelo seu comando, né? Então tem uma série de critérios que se utilizam, se comunica bem, se é uma pessoa desenvolta, né? Como é que vai se adaptar dentro da sala de aula, tudo isso conforme preza os próprios editais, né? Não vai simplesmente entrar alguém na sala de aula, vai ter que ter um perfil, passar por esse processo seletivo, se enquadrar nessas percepções do que é o ProERD, né? Do que o ProERD visa, o que a gente quer lá no final. Tudo isso é levado em consideração para ser indicado alguém. Então, o comando indica, a pessoa vai, faz a prova, se entra nas vagas, vai para o curso. O meu curso aconteceu em Igrejinha, de 4 a 15 de outubro desse ano. É um curso de 110 horas aulas, é um curso bem intenso, bem dinâmico, né? A gente não costuma trazer muitas informações, só quem faz o curso do ProERD sabe o diferencial que é. A gente sai com esse brevet aqui, que eu ostento com orgulho agora, desde então, porque é uma missão muito nobre, né? A gente, nesse curso, se prepara e compreende com muito vigor, compreende plenamente o que é a matriz do ProERD, o que ele visa, né? Entrar na escola, entrar na sala de aula. Mas o que significa esse entrar na escola, né? É muito perigoso esse jogo a polícia entrar na escola, porque ele traz percepções. Ele traz percepções positivas e ele traz percepções negativas, né? Principalmente num contexto, num cenário como tal que a gente vive atualmente. Então, tudo isso a gente aprende. O que eu, policial militar, estou fazendo na escola? Vou prevenir, vou trabalhar preventivamente. Onde? Com as crianças, né? Alunos têm o currículo pré-escola, têm o currículo anos iniciais, o currículo 5º ano, que a Mari muito bem nos explanou, tem o currículo 7º ano, o ProERD tem o currículo PAIS, o ProERD ele tem uma série de gamas que ele vem, mas tudo isso para quê? Para trabalhar preventivamente. Eu vou lá na pré-escola falar sobre drogas com as crianças? Não, eu vou lá na pré-escola daqui a pouco para falar para as crianças que se eu for atravessar a rua, daqui a pouco tenho que ver se tem uma faixa de segurança. O que significa isso? Fazer escolhas seguras e responsáveis. O que o currículo do 5º ano que a Mari nos explanou traz? Fazer escolhas seguras e responsáveis. Desde a escolha, se eu vou estudar para a prova ou se eu não vou estudar para a prova.
Isso traz um pensamento crítico para a criança sobre as suas próprias ações. E é por isso que o ProERD é um diferencial, porque a gente não é nada impositivo. Algumas pessoas têm essa visão, um brigadiano fardado entrando na escola, o que isso representa? Mas não, a gente vai lá para desconstruir essa visão, a gente canta a canção do ProERD, a gente ensina a música do ProERD para as crianças, a gente faz jogos com eles. É um choque para eles, muitas vezes, no primeiro momento, que a gente já chega, já bate palma, já canta, já se entrosa com a turma. Alguns deles dizem, eu tinha medo de policial. É uma realidade, às vezes é uma construção, né? Alguns pais ensinam, se comporta que eu vou chamar a polícia, lá o brigadiano vai te pegar. A gente vê isso diariamente. Será que é positivo ou é negativo para aquela criança lá na frente? Então, quando a gente entra como ProERD, com essa dinâmica, com esse jogo de ações na sala de aula, a gente desconstrói com a sociedade, com a escola, com as famílias e com eles. Eles compreendem, o policial é um cara legal, o policial é meu amigo. O policial pode ser meu tio, meu padrinho, meu vizinho, e ele está aqui me ensinando a pensar nas minhas atitudes, né? Eles perguntam, policial, o senhor já prendeu muitas pessoas? A gente sempre responde que ninguém vai prender de graça ninguém. As atitudes que uma pessoa toma levam ela a ser presa ou não. Então, por isso que eles, desde o 5º ano, têm que compreender as atitudes dele. Isso se vincula no comportamento escolar, lá com a nota que ele vai ter no final do ano, e mais para frente com atitudes, como aceitar ou não o cigarro de um estranho, aceitar ou não algo que alguém leva no portão da escola. Porque ele vai pensar lá atrás, o policial falou para mim tomar uma decisão segura e responsável para minha vida. Assim como eu tenho que atravessar a rua e olhar para os dois lados, assim como eu tenho que utilizar a máscara, agora que a gente utiliza a realidade vigente. Agora a gente trabalha com o caderno híbrido, que a Mari comentou, e ele traz essa questão também da realidade. Foram feitas adaptações para a gente poder trabalhar tanto remotamente quanto presencialmente, sem perder a essência do programa. Então a gente questiona, se eu tenho que ir em algum lugar e eu não coloco a máscara, isso é positivo ou é negativo para mim? Eu vou ter uma consequência positiva ou negativa disso? São reflexões, a gente traz esses questionamentos e estimula eles a pensar nas decisões que eles vão tomar para a vida deles. A gente apresenta que existem caminhos, né? E cada caminho tem uma consequência. Quem toma as decisões na nossa vida? Nós mesmos. E é basicamente isso o que a gente atua. Para mim, está sendo uma experiência muito gratificante. Eu posso dizer que é uma honra fazer parte desse projeto, porque ele é algo muito maior do que nós, né? Ele é uma rede, tem uma tríade do ProERD, que é a escola, a polícia e a família. É a base do ProERD, isso, se integrando, até no próprio logo do ProERD tem esses 3 nomes, é a nossa tríade, e ele é fundamental para desconstruir essa realidade atual que a gente vive, né? Esse cenário de violência, enfim, todas essas questões. Então é uma honra, porque é algo que ultrapassa as fronteiras da minha atuação e eu vou ver os reflexos lá na frente. Daqui a pouco eu nem vou ver os reflexos. Eu não vai chegar até mim se foi efetivo ou não, mas ele vai ter sido lá quando uma criança tomar uma decisão segura para a vida dela. Isso não tem preço. Isso é algo sem palavras, não define. Muito bem explanado, né, Rodrigo, a questão das escolhas, a escolha segura e responsável. Eu convido agora o professor Leocir Tomé, representante do Executivo da Secretaria de Educação, que estará explanando como ele tem a percepção do programa ProERD junto às escolas municipais da rede que o nosso Executivo atende. Boa tarde, vereadora Janaína, também ao vereador Wilson, né? Assim também o meu boa tarde para o sargento Maverson, soldado Andressa, e também o soldado Amarante, também a professora Romilde, que está aqui presente também. E também quem está nos assistindo, né, nas redes sociais, enfim, da Câmara Municipal de Vereadores. Trago aqui
um pouco da experiência que a gente tem vivido junto às escolas. Eu sou professor também, né? Atualmente estou trabalhando aqui na Secretaria Municipal de Educação, na função de coordenador da Coordenadoria de Administração e Planejamento, mas por um bom tempo a gente esteve também dentro da escola e, inclusive, junto com o Averson, que eu tive a prazer de conhecer nas escolas, né? Atuei lá na escola Fredolino Chimango, lá no Jabuticabal. Foi uma das escolas onde o ProERD também estava presente, também a soldada Andressa, lembro que estava também em alguns encontros, e veja assim, exatamente essa mudança que o soldado Amarante estava comentando da visão que a criança tem muitas vezes, né? Porque normalmente a escola pública está inserido em locais de maior, digamos assim, vulnerabilidade, né, social, e como essa inserção da Brigada Militar através do programa do ProERD modifica essa visão que o aluno tem em relação à Brigada Militar. Isto é visível, né, do primeiro encontro até o 10º encontro que é feito, no momento da formatura que eles realizam com todas as escolas juntas, né, antes da pandemia, que a gente fazia um evento mesmo, que havia isso, né, e como eles desejavam, os alunos do 4º ano, chegar no 5º ano para também poder participar desse projeto. Isso acho que é o maior reconhecimento que a gente pode perceber, é exatamente esse da própria criança querer participar disso. Não é uma mera obrigatoriedade, faz parte de um projeto a mais dentro da escola, mas sim um projeto que faz a diferença. E é importante a gente ressaltar também que ele não é um projeto, digamos assim, enxertado dentro de uma, né, um enxerto à parte, como se diz, porque a questão da cultura de paz, até a soldada Andressa comentava, essa questão da cultura de paz, ela está prevista dentro da BNCC, da nova Base Nacional Curricular, né? Então, nós temos isso previsto, isso não é algo, digamos assim, alheio à realidade da escola. E quando a gente tem essa oportunidade de ter a presença da Brigada Militar fazendo esse trabalho exatamente de ajudar a difundir essa cultura de paz dentro da escola, que são as habilidades chamadas de habilidades socioemocionais que a gente desenvolve no aluno desde a criança, na educação infantil, até o aluno no ensino médio, porque não no ensino superior também ainda, né? Isso nos garante, digamos assim, um momento de plantar uma semente que a gente possa depois estar colhendo. No momento que ele vai se encontrar numa situação de ter que fazer essa escolha, ele vai com certeza lembrar disso, né? Então, nós, como Secretaria Municipal de Educação, temos a certeza absoluta de que este é um dos projetos que até agora sempre tem dado muito certo, né, e que traz bons resultados, inclusive de mudança de, digamos assim, até de comportamentos de alunos, porque muitas vezes o professor que está lá no dia a dia sempre, por mais que a gente faça esse trabalho também, você trazer alguém da realidade escolar, ou seja, a Brigada Militar, pelo fato de ser a farda, isso chama atenção para ele, sim, isso faz a diferença, porque o soldado vai lá assim como ele está na rua, né? Digamos assim, a criança perceba de que se o professor fala, se o policial militar ou a policial militar que está presente também fala a mesma mensagem, né, isso reforça, isso se cristaliza para que a criança
posteriormente tenha essa opção de poder fazer uma escolha diferenciada no momento que ela vai ter que optar. Se ela vai seguir o amigo ou, né, amigo, entre aspas, aí, que às vezes coloca como condição para ele poder se integrar ao grupo ou, né, de ter que usar determinado tipo de substância ou não, né? Isso faz toda a diferença. E acho que todo esse trabalho, ele vai fazer também com que a gente consiga desenvolver exatamente essa cultura de paz que nós precisamos desenvolver, seja como sociedade, como famílias, enfim, né? Soldados, não é só um ou dois que faz a diferença, talvez esses são os poucos que expressam essa diferença que eles sentem no dia a dia lá com a família deles, mas né, a sua concepção, seja que muitas vezes, como eles falam, né, o policial tem que ficar correndo atrás do ladrão, né? E, na verdade, eles precisam verificar, precisam compreender que a função da Brigada Militar é dar segurança às pessoas de bem, né? Então, não foco na questão do lado negativo, né? Então, acho que é isso que a Brigada Militar traz para nós dentro da escola, né? E isso é o que é reforçado dentro das escolas, sejam elas desde a educação infantil até o ensino fundamental, né? Soma-se a isso, a esse trabalho do PROERD, a própria questão da presença do policial militar, tanto na entrada como na saída, muitas vezes, da escola, que, através da patrulha escolar, também faz uma diferença muito grande, é importante ressaltar isso também, né? Então, eu acho que a Brigada Militar está de parabéns por incentivar, por fazer esse trabalho todo de reforçar este projeto que, sim, que vale a pena e que temos que, dentro das possibilidades, fortalecer cada vez mais, né? É isso. Obrigada, professor Leocir. Parabeniza a iniciativa de estarmos apresentando o PROERD à nossa comunidade, um programa que sabemos bem, já é bem conhecido, mas que é interessante nós estarmos com temas sempre trazendo a sua importância, a atualidade e realização constante, né, pela Brigada Militar, principalmente nesse momento da retomada das aulas. Parabéns, então, e obrigada, Márcia, por estar nos acompanhando. O Jairo Macedo, ele é instrutor do PROERD em Gravataí. A nossa live está sendo escutada lá pelo pessoal e que parabeniza os excelentes proerdianos de Passo Fundo na atuação junto a esse programa nas escolas. A Marta Borges, sempre presente. Os cumprimentos aqui do senhor, deixe-me ver aqui, Mauro Moreira, que refere os parabéns aos colegas e que o PROERD acompanha suas atividades em anos anteriores em nossa cidade e é sabedor da importância deste projeto. Também a referência do senhor Lúcio Alebrand. O Lúcio refere que o programa, a menção que o nosso sargento Maverson iniciou explanando, é um projeto que está existente em mais de 50 países, é desenvolvido exclusivamente por policiais. Aí ele coloca uma sigla, DDAAA,
que é defina, analise, atue e avalie nossas crianças longe das drogas. Muito bem aí. E o Rodrigo ali que contribuiu com os nomes do pessoal que também atua junto ao PROERD. Cumprimentando também o vereador Tadeu, que está acompanhando a nossa live. Parabéns, obrigada pela companhia, vereador. E eu passo a palavra agora para a professora Romilde. Se apresenta. Boa tarde a todos. Eu, então, trabalho há 15 anos na escola Gervásio Lucas Anes, trabalho à tarde com o 2º ano e pela manhã com o 5º ano, que é a minha turma 5-2, que fez parte do PROERD esse ano. Na verdade, como o professor falou ali primeiro, que o 4º ano já fica ansioso para ir para o 5º, Eu estava ansiosa, sim, porque eu estou há 2 anos do 5º ano. Antes eu também estava no 4º, e eu me perguntava, né, o que será que é o PROERD? Eu tenho vontade de conhecer, e eu gostaria muito, né, de que a minha turma participasse. Mas como era 4º ano, então o 4º ano não participava. O ano passado, a minha turma participou, com a Marisete, mas também foi um ano bem diferente, a gente não conseguiu acompanhar bem o trabalho, né, Marisete, foi diferente, né? E este ano, que a Marisete veio, mesmo sendo online, eu participei de todas as aulas, todos os encontros da Marisete, junto com eles, achei, assim, nossa, um conteúdo imensamente fundamental para a vida deles. Porque eu, assim, eu me apego muito às minhas crianças, eu digo as minhas crianças, porque os meus alunos eu digo que são meus, e eu converso muito com eles sobre todos esses assuntos que foram abordados, claro que não com tanta profundidade, né? Eu converso com eles, eu aconselho muito eles, porque a gente vê que muitos deles precisam de um apoio a mais, além da família, né? Então, eu converso sobre as consequências que eles terão, até nas tomadas de decisão mesmo, bem como é o PROERD, né? Então, é importante, eu acho, a conversa do professor em sala de aula, no dia a dia, mas muito, muito mais ainda a do policial que foi para a sala de aula explicar, ele tem um conhecimento maior do que o nosso, né? E a cada tema abordado, então, cada tema é fundamental. E o aluno que prestar atenção, que levar a sério todo o conteúdo trabalhado do PROERD, ele está, assim, garantindo um futuro brilhante para ele, podemos dizer, né? Porque ele não vai ter, assim, tomar decisões erradas na vida, porque é fundamental saber tomar a decisão certa na hora certa, né? E isso a Marisete trabalhou muito bem, ela trouxe o assunto, assim, muito bem abordado, conversava com eles, vários dos meus ficavam meio, não sabiam se participavam, meio, mas teve muitos, assim, que foram muito bons, eu acho que sim, e também na produção do texto, no final, agora, também entregaram, acho que não foi 100% a entrega, né, mas a maioria entregaram, e pelo aquele que eu consegui ler, porque eles entregaram para a Marisete e não para mim, né, mas eu pedi para uns me passarem também, porque eu tinha curiosidade de ver o que eles escreveram. Achei, assim, umas ideias brilhantes dele também, e que ele aproveitou bastante, levou bastante a sério. Então, acho fundamental o PROERD nas escolas, que bom que todos os alunos pudessem passar por isso, né?
porque é essencial para a vida deles, para o futuro, para o presente também, porque o bullying é um tema, assim, que deve ser abordado todos os dias, sempre. Porque eu digo para os meus, na minha época de escola, a gente sofria bullying. Só que na época não era bullying, né? Então era tudo brincadeira, tudo, mas a gente sofria com isso também. Então, hoje tem um nome e tem uma lei que ampara para ninguém sofrer bullying, né? E se o aluno, se alguém sofrer, ele tem a quem recorrer. E o ProERD encaminha para isso, mostra caminhos, né? E achei, assim, fundamental. E quero parabenizar a brigada por todas as pessoas envolvidas, na verdade, e que continuem com esse trabalho, porque é fundamental para a vida das nossas crianças. Eles precisam para o momento, para o futuro, e até para eles levarem para a família deles. A gente percebe que eles levam para a família, no outro dia eles vêm, já comenta como foi a conversa em família sobre aquele assunto que foi abordado. Então, é muito importante. Acho que mais ou menos é isso que eu tinha para colocar. Assim, eu fico muito feliz por participar desse momento aqui. É a minha primeira vez, eu estou um pouco nervosa, né? Mas é o que eu tinha, assim, no momento para falar, e fiquei muito feliz por estar aqui na presença de cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Nós que agradecemos, professora Romilde. E nos conte, vereador Wilson Liu, nosso convidado hoje da Câmara de Vereadores, para também auxiliar com a sua visão frente ao programa ProERD. Estamos aqui ouvindo a nossa comunidade e essas pessoas guerreiras que ingressam em nossas salas de aula, auxiliando os nossos alunos, nossos jovens cidadãos. Sua contribuição, vereador Wilson? Eu quero, de forma muito carinhosa, cumprimentar a nossa vereadora Janaína, que é a nossa âncora aqui, também nossa colega na Câmara, nosso querido amigo professor Leucir, o Amarante, né, de atuação bonita, a professora Romilde, que a gente conhece de antigos carnavais, um testemunho lindo, o Maverson, né, que a gente conhece, acompanha, e a Marisete, estou te conhecendo agora, Marisete, não te conhecia, mas gostei demais da tua fala e vou referir uma palavra sobre a tua fala. Então, vereadora Janaína e demais, e a comunidade toda que está acompanhando, ou quem vai depois, no momento mais adequado, assistir, pelo fato disso ficar disponibilizado, e acho que é um material riquíssimo. Eu queria dizer 3 coisas de forma muito simples, e gostaria, inclusive, que o Maverson, o Amarante e a Marisete me corrijam se eu estiver equivocado, e por isso eu fiz a referência no início, Maverson, para que vocês colocassem um pouco histórico também. A lembrança que eu tenho do ProERD é uma lembrança boa demais, me foge o nome agora, me parece que era Tonhon, que era o policial da Polícia Rodoviária Federal, que ali em 2014, 15, 16, me parece que era assim o nome dele, ele dedicava, ele se emocionava, ele chorava. Na época o Coronel Bica também acompanhava, e tinha os instrutores, eram outros, mas se eu me lembro, num contexto em que o ProERD surgiu, foi com uma polícia americana de Los Angeles e uma psicóloga, num contexto de extrema violência, de extrema periculosidade, e a polícia de lá, muito mais do que a nossa, era treinada para reprimir, via de regra, reprimir a violência, não as pessoas, mas a violência como tal, e quem faz a violência são as pessoas, então, evidentemente, esse era o choque, esse era o confronto, e junto com uma psicóloga, e depois isso foi se tornando uma rede, perceberam que havia essa possibilidade de reprimir, ou de se colocar numa outra postura de ajudar as pessoas a tomarem decisões pela não violência, pelo relacionamento, pelo crescimento e tal. Então, me parece que, ouvindo agora o Maverson,
o Amarante e a Marisete falar isso de forma tão bonita, nós vamos lá, nós vamos como policiais, nós somos o símbolo da polícia, e a polícia está aí para corrigir, para reprimir, e ela vai se colocar ao lado para ouvir, para escutar, para auxiliar, para ajudar a construir. Isso é algo maravilhoso, isso é algo fantástico. E isso é a minha primeira palavra. A segunda palavra, que me parece, e aí, vereadora Janaína, eu queria te parabenizar, porque é muito feliz a ideia de trazer para esse debate nesse momento histórico. Se nós observarmos todos, quem está nos acompanhando também, o que a gente mais tem ouvido nos últimos tempos, pelas mídias e dado ao cenário, ao contexto que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, o que a gente está mais ouvindo é isso. Eu sou livre, a minha liberdade individual, eu faço com a minha vida o que eu quero, quando eu quero, ninguém tem nada a ver com isso. Pessoal, pensem o que isso significa. Como eu vou falar em família se eu defendo com unhas e dentes e, acima e sobretudo, a liberdade individual? É possível a família? É possível a escola? Estou fazendo uma reflexão. E aí, quando a Marisete coloca, permita que eu te chame assim, policial, quando a Marisete coloca, nós vamos, nesse trabalho, nós vamos trabalhando e ensinando o método e o modelo ProERD de decisão. Pensem que coisa maravilhosa isso, as crianças e os adolescentes terem, a partir do exemplo tão banal que ela deu. Bom, eu tenho um aniversário de um amiguinho para ir, mas eu tenho um compromisso com o meu time de futebol, lá eu estou comprometida, eu dei a minha palavra, marquei, eu vou estar presente e tal. E agora, o que vou decidir? Mesmo dia, mesma hora. Como vou decidir? Imagina nós darmos um instrumento para ajudar a este adolescente tomar uma decisão e ter a consciência de quais as consequências desta decisão. Nesse momento, nesse contexto, eu tenho certeza absoluta que ninguém busca a drogadição, nem drogas lícitas ou ilícitas porque gosta, porque acha bonito. Não, é porque não conseguiu ter apoio nas suas decisões. Não conseguiu uma rede que ajudasse a perceber as consequências das decisões. Então, eu vi maravilhas na época, eu fiz a referência 2014, 15, 16, porque eu presidi aqui na Câmara a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro, e a gente teve esse trabalho em conjunto com o ProERD, com a Secretaria da Educação e com o Núcleo de Educação de Trânsito aqui da nossa cidade. E nós vimos maravilhas. Nós vimos maravilhas acontecendo nas escolas. Nós fizemos um evento, falava ontem para a vereadora Janaína, aqui do lado da Câmara, onde hoje é o estacionamento, aí, aqui entre a Câmara e o Colégio Lina Braga. Nós reunimos mais de 2.000 pessoas no encerramento do processo do ProERD. Então, vejam que maravilha. E Marisete, assim, eu vi esta semana uma situação onde um menino numa escola, os coleguinhas o agrediram. E ele chegou para a sua mãe e o seu pai em casa e contou: pai, mãe, semana retrasada um coleguinha me bateu e hoje ele me bateu de novo. Sabe qual foi a orientação do pai? Não preciso dizer, vocês todos já pensaram. O pai disse: não seja trouxa, não seja burro, não seja panaca, volta lá amanhã e se eles te tuar. Vocês perceberam do que eu estou falando? Vocês perceberam a importância daquilo que a Marisete colocava? Em vez de apontar como o método ProERD aponta para ele ir trabalhando uma relação de apoio que ele possa ter, que poderia ser o pai, que poderia ser a mãe, que poderia ser sua professora, sua diretora de escola, o porteiro da escola, ou sei lá. Não, o pai diz: tu vai lá e tu resolve. Onde é que o pai vai ajuntar esse menino? Eu não vou falar o fim dessa história, porque vocês já imaginaram que ela é triste. Que ela é triste. E que o pai teve que levar o menino para o socorro. Então, nós trazermos isso nesse momento e nesse contexto em que nós estamos vivendo, e o querido professor Tomé colocava, nós precisamos, querendo ou não, trabalharmos a cultura da paz. E a cultura da paz não é burrice.
não é submissão, é exatamente o contrário, é nós vivermos aquilo que nós construímos, e a partir daquilo que nós construímos, nós vamos colocando para fora aquilo que nós experimentamos. E aí vem a terceira colocação, que talvez a gente poderia trabalhar e a gente poderia avançar, e foi bem colocado que o ProERD é um programa educacional, e ele é trabalhado por policiais e só por policiais, e esse programa, em primeiro lugar, ele mudou os policiais. Não foi isso que tu colocava, Amarante, recém? A Marisete testemunhou isso, mudou a minha vida como ser humano, como policial. Você usa a mesma farda, não é verdade? Você usa a mesma arma que você é treinado para usar, mas você faz isso com um outro olhar. Então, como de repente, e nisso vai uma sugestão, não sei até onde é possível, talvez um desafio, né, para o Maverson, para o Amarante, para a Marisete, para nós todos, quem sabe nós fazermos uma experiência, talvez tenha, e se já tiver, vocês me corrijam, mas de repente, se não tiver, nós fazermos uma experiência, talvez numa escola, numa comunidade, desenvolver um ProERD com pais. Com pais. Porque, pegando esse caso que eu coloquei desse menino, e ó, pessoal, isso não aconteceu na escola mais pobre da nossa cidade, não, esse fato. Não foi na escola mais pobre. Foi numa escola e sociedade não das pessoas que estão agora as maiores vítimas da pandemia, os desempregados, os subempregados, os que estão precisando de auxílio das políticas públicas. Não, é de família que tem todas as condições. Então, veja, esse processo de trabalharmos, ajudarmos a criar rede e construirmos um espaço para que as pessoas possam ir construindo suas decisões, isso não tem classe, não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem nada. É o ser humano que precisa. Então, deixo isso como um pequeno desafio para, quem sabe, a gente pensar e a gente ir engrossando e a gente poder... E, se Deus quiser, a pandemia não nos deixar, logo nós vamos estar com a frente parlamentar, queremos estar nos aproximando também de novo do ProERD, e quem sabe nós trabalharmos uma grande ação aqui na cidade. Se não, esse ano já se foi, mas o ano que vem vamos conseguir. E aí nós colocarmos aí uma grande referência para a nossa piazada, quem sabe para os nossos pais. E como a professora Romilde colocou, eu estava ansiosa para conhecer, né, professora? Assim, eu tenho certeza, nas escolas, tem muitos professores que tinham preconceito da polícia, tinham preconceito do método ProERD, e quando tiveram a possibilidade, choravam e abraçavam, porque eu vi isso, eu percebi isso, eu assisti isso. E eu vi o Tonhão chorando no encerramento aqui, feito uma criança, um policial que agora já está na reserva, e ele estava bem finalizando aí, e ele dizia que pena. Mas ele chorava com um bigode maior do que o do Amarante, chorava feito uma criança, porque fez essa experiência profundamente humana. Então, essa seria hoje a minha contribuição, mais uma vez cumprimentando todos, e também as pessoas que agora estão nos assistindo, e eu tenho certeza muita gente à noite, ou em outro momento mais propício, o pessoal volta, porque eu sei, eu tenho uma série de amigos meus que sempre me dizem, nós não participamos no momento, mas nós assistimos depois. E esse é um material riquíssimo por aquilo que vocês todos colocaram para a comunidade partilhar. Abraço, muito obrigado. Obrigada, professor e vereador Wilson, né? Estamos aqui também, deixar o registro aqui do vereador Tadeu, que cumprimenta a Marisete, o Amarante, a capitã Andresa, e ele comunica que ele já foi o leão na apresentação da brigada em 2008, junto com o Coronel Cruz. O Jairo Macedo também refere que os instrutores do ProERD Passo Fundo estão de parabéns, a maestria como o programa vem sendo trabalhado em Passo Fundo, total reconhecimento e admiração por todos. Pegando o gancho da fala do vereador Wilson e toda a questão que nós acompanhamos em sociedade, sabemos que faltam mãos para tantos trabalhos e ações que nós temos que ter em comunidade. E toda essa colocação do ProERD
agindo em aulas, 10 encontros junto às escolas, eu questiono diretamente o programa, o Sargento Maverson, fica à vontade, o Rodrigo, a Marisete, a própria professora, se teve alguma experiência nesse sentido, a professora Romilde, mas como nós envolvermos mais os pais, a família, para que, numa força conjunta, todos estejam presentes, num esforço de uma CNV, uma comunicação não violenta, por vezes muito estimulada pela família, porque nós vemos que a mudança muitas vezes acontece, eu que sempre lidei com jovens, as mudanças acontecem com os jovens, todavia o meio aonde eles estão inseridos, por vezes, os torna numa cultura em que ali vem inúmeros problemas. É a violência doméstica, um tema tão debatido e trabalhado aqui na nossa Câmara de Vereadores e na nossa comunidade, agora até com a instalação do Juizado Especial da Violência Doméstica em Passo Fundo, dados os números alarmantes que nós temos, e aí o Rodrigo, com todo o seu histórico de trabalho na Patrulha Maria da Penha, sabe bem como nós, num projeto como o PROERD, podemos agir tanto na não drogadição, na não violência, na responsabilidade social que cada pessoa tem, e se nós conseguirmos alavancar isso mais para a família, nós conseguimos ter esse esforço e existe essa participação da família em algum momento nesses encontros? Ou é possível um 11º e 2º encontro com as famílias? É possível sim, né? O PROERD, ele além de trabalhar com alunos de quintos anos e 7º anos, né? Os nossos colegas aí nós somos habilitados a trabalhar com várias faixas etárias, né? Inclusive o Rodrigo Amarante antes nos lembrava muito bem que nós também temos as séries iniciais, né? Enfim, o programa é muito abrangente. O padre Wilson nos falou, né? O vereador Wilson falou sobre os pais. A Marisete, hoje, por exemplo, ela é habilitada aí dentro do programa PROERD, nós temos o PROERD Pais, né? Que é um ciclo de palestras direcionado aos pais. Então, o desafio já está aceito, né? Porém, óbvio que nós estamos numa situação de exceção, que é referente à pandemia, mas para que nós conseguimos desenvolver o PROERD Pais em tempos normais, digamos assim, nós precisamos do envolvimento da comunidade, né? Porque com as crianças nós vamos ao encontro da escola, né? As escolas, elas e os professores e diretores, né? Temos 2 grandes exemplos aqui, nos abraçam o programa. Então fica mais fácil nós ingressarmos dentro de sala de aula. Agora, quando nós ofertamos o PROERD Pais, a comunidade tem que abraçar o programa, né? Tem que vir junto, tem que buscar, né? Mas de repente, de que maneira que eu posso participar, né? Além do PROERD Pais, a comunidade em geral. A comunidade em geral, os empresários, eles podem nos ajudar, né? Há pouco tempo nós fizemos uma visita de encerramento, né? Fizemos uma visita, levamos os alunos conhecer aqui uma ONG aqui em Passo Fundo, que é muito conhecida ali em Bela Vista, o Primaves, né? Mas se eu for levar essas crianças conhecer o Primaves como um incentivo e uma aproximação, como é que eu vou fazer? Nós precisamos muitas vezes, né? Essas crianças vêm numa área de vulnerabilidade muito grande, muitas vezes eu preciso ofertar um lanche para eles, eu preciso levar um refrigerante para eles, eu preciso chegar lá e distribuir um algodão doce. Nós temos uma máquina de algodão doce aqui, né? Que foi comprada há um tempo atrás, e que tudo isso nos ajuda, né? Botamos aí os nossos policiais aí a fazer algodão doce, né? Às vezes a gente mais come do que distribui para as crianças. Mas o que acontece? Nós precisamos do envolvimento da comunidade, né? O programa, ele gera de uma maneira muito ampla, né? O envolvimento do PROERD, ele pode ser desenvolvido, o PROERD Pais? Pode sim, né? Mas nós precisamos que as pessoas também abracem eles. Eu quero aqui só fazer um registro muito breve, fugindo um pouquinho da pergunta, mas eu não posso deixar de fazer um registro aqui e mandar um afetuoso abraço aí ao nosso colega aí, o Lúcio Alebrante, né, que está nos ouvindo.
O Alebrante foi uma das pessoas pioneiras aqui na nossa região, e só conseguimos atingir uma qualidade e uma referência para o estado de Proerd, né? Porque nós tivemos instrutores, não vou conseguir nomear todos, mas vou nomear o nome do Lúcio Alebrante, e em nome dele eu vou cumprimentar todos os policiais aposentados na nossa reserva maneirada e que desenvolveram esse programa. A gente fica muito feliz em ter recebido um legado do Alebrante junto ao Proerd, e hoje, junto com a capitã Andressa, junto com o tenente-coronel Marco, que é o nosso comandante, nos incentivam e para que o programa continue. Então, quero deixar esse recado para o Alebrante aqui, que a gente procura fazer da melhor maneira possível, tentando manter esse legado dele. Diz para o Marcos que ele tem que manter, senão, ó, para ele. Eu brinco porque ele participa da frente do trânsito e, com certeza, ele é parceiro. E o Lúcio um foi grande tutelar, depois um baita parceiro, bem lembrado. Obrigado. O Lúcio Alebrande, ele nos coloca que ele, na sua atuação junto ao Proerd, ele conferiu aulas para mais de 10 mil crianças. Olha só que alegria e quantas mensagens, né, positivas aí, tocando no coração das crianças, no seu desenvolvimento como cidadãos, para um futuro promissor, né, como um cidadão digno e responsável no meio onde está. Isso é que conta e é o que nós precisamos. Eu tenho um questionamento aqui que é referente às escolas. Escolas interessadas em recepcionar o Proerd. Como elas devem proceder? Se a comunicação pode ser feita por solicitação dos pais que identificam essa necessidade na sua comunidade, ou se obrigatoriamente a escola tem que se habilitar e se todas podem ser contempladas. Quem se habilita? Eu vou falar um pouquinho. Na verdade, como é que a gente trabalha aqui em Passo Fundo? A gente entra em contato com as escolas, e as escolas que têm interesse, elas enviam um documento, né, solicitando ao comando, e dentro das áreas de maior vulnerabilidade são selecionadas algumas escolas conforme o número de instrutores. Agora nós tivemos a feliz contemplação de termos mais 3 instrutores, então eu acredito que a partir do próximo ano a gente consiga atingir um número bem maior de escolas. Então, para isso, a comunidade pode sugerir a escola então mantém esse contato com o comando, a partir daí serão selecionadas as escolas. Às vezes a gente vai trabalhar no primeiro semestre, no segundo semestre, nem sempre vai ser o mesmo instrutor, porque o Proerd, todos os instrutores são qualificados da mesma maneira, então, dentro das disponibilidades, o comando seleciona as escolas e a gente passa a trabalhar com eles. Faz todo esse contato, né, agendamento das aulas, esse contato para a gente conseguir fazer um escalonamento e trabalhar o projeto de maneira eficiente. Então, a comunidade pode sugerir para a escola, né, esse interesse em ter o Proerd, e outros, a escola mesma, ela demonstra interesse. A partir desse momento, eles encaminham um documento para o comando, né, um requerimento solicitando, e algumas escolas que a gente já tem mais contato, já é praticamente automático, né, todos os anos a gente acaba trabalhando. Com a contemplação de mais instrutores, acreditamos que a partir do próximo ano a gente consiga atingir um número bem maior de escolas, que nem sempre a gente consegue todas que solicitam, né, devido à demanda, devido a toda essa trajetória, né, dos 10 encontros, aí acontece feriados e outras situações que a gente precisa estender mais do que essas 10 semanas. Então, como a gente faz 2 ciclos por ano, a gente trabalha dessa maneira, manda para o nosso comando um requerimento solicitando, as escolas são selecionadas e a gente passa a trabalhar. Outro questionamento aqui, se o programa, o Proerd, ele pode ser executado exclusivamente com policiais, ou se poderia haver auxílio da comunidade, fazendo o curso e participando solidariamente, de forma voluntária. Bom, o Proerd, como instrutor, ele é apenas os policiais militares.
A comunidade ela pode se envolver no sentido de nos auxiliar, né, em alguma coisa que para fins materiais, trazendo ideias, sugestões, né, vindo fazer uma visita, conhecendo o programa, mas agora, para fins de metodologia, apenas policiais militares podem ser habilitados a realizar esse tipo de instrução. Muito bem compreendido e bem explanado. Temos aqui novamente o comentário da Márcia de Moraes. Ela refere que já tinha conhecimento da existência do projeto, mas não conhecia as abordagens dos conteúdos que são trabalhados. Parabeniza a soldado Marisete e seus demais colegas. Bem compreendido e bem explanado. Temos aqui novamente o comentário da Márcia de Moraes. Ela refere que já tinha conhecimento da existência do projeto, mas não conhecia as abordagens dos conteúdos que são trabalhados. Parabeniza a soldado Marisete e seus demais colegas. Bem compreendido e bem explanado. Temos aqui tem um deadline. Márcia de Moraes. Ela refere que já tinha conhecimento da existência do projeto, mas não conhecia as abordagens dos conteúdos. Não sou eu. Vamos lá, algum deadline, algum som ficou conexo junto. Quero, então, agradecer a todos. Estamos já com 1h15 da nossa live. Quero agradecer, em especial, a participação do professor Leocir, junto à explanação que fez do nosso Executivo Municipal, Secretaria de Educação, a equipe toda que trabalha com o ProERD, toda a programação e coordenação, Sargento Maverson, Rodrigo Amarante, soldado Marisete. A professora Ana Delise enviou um áudio referindo que não teve condições de conexão e que, numa próxima oportunidade, participará. Agradeço de coração o depoimento da professora Romilde, muito enriquecedor, a experiência, a produtividade, a sensibilidade junto à comunidade que transmite aí a riqueza que é esse projeto para todos compreenderem. E o nosso vereador Wilson Liu, sempre com suas contribuições muito pontuais, e nós aí trabalhando com a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, e que vamos também estar desenvolvendo projetos em prol da nossa comunidade, o desenvolvimento de todos, né, vereador, para que tenhamos uma cidade cada vez mais promissora, menos violenta, e que todos vivam com dignidade, com segurança, com saúde, que é o que nós todos desejamos. E uma retomada das aulas com muita energia, muito sucesso, e que vai ser desafiadora sim, porque são traumas, são períodos em que esses 2 anos, como falou a professora Romilde, não foi a mesma coisa no online, mas agora essa retomada ela vai vir com muitos desafios em sala de aula dos professores para a condução dos nossos alunos, desenvolvimento de tantas atividades que temos aí pela frente, o reforço escolar que estamos lutando para que sejam sanadas lacunas de conhecimento, mas principalmente que ocorra o desenvolvimento total, intelectual e emocional dos nossos jovens e das nossas crianças. Muito obrigada pela participação de todos, desejo um bom final de tarde para todos nós e, mais uma vez, agradecemos a Câmara de Vereadores carinhosamente pela contribuição de cada um, em especial ao meu amigo soldado Amarante, que auxiliou na organização diretamente deste programa hoje do Fórum de Debates, que a gente denomina Fórum de Debates, mas é um círculo de conversas, de apoios, de energias positivas em prol de circunstâncias, né, belas para a nossa cidade.